Urgente, Crimeia retorna, Sebastopol sob pesadelo. Avanço poderoso. As EFOE iniciam a fase final e a libertação da península é iminente. A ponte da Crimeia tremeu, os russos não esperavam um ataque tão infernal. A esquadrilha secreta da morte dos Zitreua está nos céus de Kiev. Ases vingam a Ucrânia. Choque. Forças aéreas da OTAN em combate. Caos no Kremlin após avanço recorde das forças especiais. Vingança relâmpago. Os nossos realizaram o impossível. Territórios estão retornando ao controle da Ucrânia. Isso não acontecia há 2 anos e meio. A frente russa se quebrou em pedaços. Avançamos e atingimos o centro da defesa inimiga. Momento decisivo. Colapso russo. Belgorod e Briansk. A sentença foi executada. Defesas varridas, fortaleza de Putin ruiu e Moscou sob gelo. Veja agora no ponto quente. Avanço na Crimeia. Ucrânia inicia grande operação para retomar a península e Sebastopol. Virou um apocalipse. Destruição total, ponte da Crimeia bloqueada. Os ocupantes nunca tinham visto uma noite tão infernal. Todos os detalhes do bombardeio infernal dos russos na península. Veja na reportagem. A Crimeia está em chamas novamente. Explosões militares, drones na península e a defesa russa atingida. Dá para ver bem de perto. A Ucrânia está reduzindo a capacidade da Rússia de usar a Crimeia como plataforma militar. Mas o que é isso? São apenas ataques ou o início da retomada da península? Na noite de 17 de fevereiro, o governador de Sebastopol declarou uma das mais longas ofensivas contra a península. Na mesma noite, a ponte da Crimeia foi bloqueada. Centenas de carros ficaram presos em engarrafamentos e os trens foram retidos. Não houve ataques aleatórios à Crimeia desde 2022. Todas as operações foram planejadas e cuidadosamente pensadas. E agora, quando são realizados ataques contra alvos na Crimeia, nós os consideramos mais no contexto do primeiro escalão de defesa para os alvos a serem atingidos em... Bem no coração da infraestrutura militar russa, o depósito de mísseis Iskander em Passechnoye foi destruído pelas forças ucranianas. As operações especiais são de natureza extremamente complexa, sendo caracterizadas por serem tão móveis e de caráter temporário. É necessário calcular cada detalhe minuciosamente, planejar uma operação estratégica com total precisão e depois executá-la com absoluta clareza e eficiência representa, sem dúvida, a tarefa mais difícil e desafiadora para qualquer equipe. Primeiro um clarão, depois uma coluna de fumaça. Durante a semana passada, os fantasmas atingiram um complexo de mísseis antiaéreos e canhões. O Pantsir S-1, o sistema de radar Nebo-U e a lancha de desembarque BK-16. Agora tudo isso é apenas sucata, o que restou de uma tecnologia russa tão valiosa. O complexo sistema de monitoramento e vigilância da situação de superfície e aérea representa um componente absolutamente fundamental e estratégico de consciência no mar e no ar. Exatamente por esse motivo crucial, as estações de radar são consideradas os alvos primordiais e prioritários em qualquer operação. Primeiro vêm as estações de radar, em segundo lugar estão os complexos de defesa antiaérea e depois ocorre a ruptura da defesa. Hoje, aeródromos protegidos na Crimeia não barram as forças ucranianas. Desta vez, em 20 de janeiro, o aeródromo em Dzhankoy foi atacado, mais precisamente seu prédio de controle de tráfego aéreo. Mas isso não é tudo, porque anteriormente no aeródromo de Sebastopol, equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares foram destruídos. Em particular, um avião de transporte russo que simplesmente estava parado esperando até que um drone ucraniano chegasse até ele. A Crimeia é uma base militar-chave e um centro logístico para as tropas russas. E é justamente de lá que, na maioria das vezes, partem os ataques contra a Ucrânia. A aviação é importante por 2 motivos. Primeiro, a aviação funciona como um elemento de defesa antiaérea, ou seja, como a primeira linha de defesa antiaérea do inimigo. Em segundo lugar, e talvez até mesmo em primeiríssimo lugar, estão aqueles russos que agem como agressores implacáveis, os quais destroem sistematicamente as nossas cidades
devastando a infraestrutura e a vida de todo o nosso povo de forma cruel e contínua. Recebem o que merecem? Sob os ataques da defesa antiaérea estão radares, aeródromos, bases militares e equipamentos navais. Isso já não é uma ação isolada, mas um enfraquecimento sistemático da infraestrutura militar russa na península. Enquanto os ocupantes russos do nosso território da Crimeia ocupada atacarem a nossa Ucrânia, é claro que eles receberão uma resposta. Outra questão é que a Rússia, por algum motivo, não está protegendo de forma muito ativa nem mesmo seus equipamentos e instalações militares mais importantes. Será que a defesa antiaérea, que dizem não ter análogos, não está dando conta? Estão retirando de lá da Kamchatka, de Sakhalin, do Primory, os complexos que estavam em serviço de combate e os levam para a nossa Crimeia. Estão posicionando. Enquanto eles transportavam, nossas forças de defesa realizaram um ataque. Agora que trouxeram e posicionaram, estamos nos preparando para o próximo ataque. Ou seja, é preciso destruir primeiro os novos abrigos árticos para que o ataque seja bem sucedido. A Crimeia continua sendo a principal base da Rússia para ataques contra a Ucrânia. E quanto mais ativamente ela é usada, mais frequentemente se torna alvo. E a questão agora não é apenas se haverá novos ataques, mas quais serão eles. A questão é, por quanto tempo a Crimeia poderá permanecer o principal centro militar da Rússia? Forças especiais aéreas do Zewara foram enviadas para a Ucrânia. Armada aérea. Centenas de caças reduzirão o Kremlin a cinzas. O esquadrão secreto da morte do ZMEUA e da OTAN já está nos céus da Ucrânia. Os ases americanos estão vingando Kiev. Era isso que Moscou mais temia. Todos os detalhes, assista agora. As tropas da OTAN já estão na Ucrânia. Pelo menos os pilotos. Segundo a publicação Intelligence Online, citando suas fontes, foi criada na Ucrânia uma esquadrilha inteira de pilotos estrangeiros que ajudam as forças armadas da Ucrânia a repelir ataques aéreos e praticamente todos os dias derrubam mísseis e drones. Segundo o jornalista, a esquadrilha foi criada recentemente sob rigoroso sigilo para operar os novos F-16. Esta é a unidade. Hoje, ela desempenha um papel fundamental na defesa do céu sobre a capital e a região de Kiev, que sofre ataques constantes dos russos. Os pilotos da Unidade Internacional de F-16 frequentemente patrulham o território durante os ataques noturnos russos, para garantir uma resposta mais rápida às ameaças aéreas e maximizar a área de cobertura dos radares. A contribuição mais significativa dos veteranos ocidentais para a estrutura de defesa aérea da Ucrânia está em sua experiência e habilidades no uso de sensores de alta precisão dos caças, em particular o designador de alvos Sniper Lloyd Martin. O sistema eletroóptico infravermelho de altíssima precisão é utilizado para identificação a longas distâncias, acompanhamento de alvos em alta velocidade e ataques em condições meteorológicas adversas. E trata-se especificamente de veteranos e não de pilotos ativos das Forças Armadas. O material afirma que, juntamente com os ucranianos, pilotos americanos com vasta experiência de combate no Afeganistão também integraram o grupo de voo. A esquadrilha também conta com ex-militares da Holanda. Os holandeses, segundo relatos, passaram por cursos especiais, treinamento especializado, possuem muitas horas de voo e realizam missões de combate nos céus da Ucrânia. A Rússia reagiu a essa notícia com total histeria. A polícia declarou imediatamente que isso constituía uma violação de todas as normas e regras. No entanto, o próprio fato de haver militares estrangeiros servindo na URSS está em conformidade com todos os acordos internacionais. Mas está tudo bem. Isso aconteceu praticamente durante a Segunda Guerra Mundial. E não apenas quando pilotos eram utilizados. A esquadrilha polonesa estava na Grã-Bretanha e não só. Ou seja, é uma abordagem normal utilizar pilotos dessa forma, pessoas dispostas a ajudar a Ucrânia. Vale ressaltar que os pilotos do Zekoiraya e da Holanda não ingressaram nas Forças Armadas da Ucrânia, mas assinaram contratos temporários com duração de 6 meses. Se desejarem, talvez seja possível prorrogar os documentos. A notícia também gerou reações na Ucrânia. O porta-voz das Forças Aéreas informou que a informação sobre a esquadrilha estrangeira é apenas um boato.
embora ele não tenha desmentido diretamente a notícia dos jornalistas. Por sua vez, ele destacou que os melhores resultados nos céus ucranianos são alcançados justamente pelos pilotos ucranianos. Quero dizer que quem voa em nosso céu são nossos pilotos. E eles mostram resultados tão impressionantes que até os estrangeiros ficam surpresos. Quão habilidosamente e de forma eficaz podem ser utilizados os modelos que nos foram fornecidos pelos países amigos. Vale ressaltar que a eficácia da derrubada de alvos inimigos pela aviação ucraniana realmente aumentou. Não se sabe se isso está relacionado a estrangeiros nos comandos dos nossos F-16, mas na noite de 17 de fevereiro, durante um ataque massivo da Rússia, nossa defesa antiaérea apresentou um resultado fenomenal. Foram destruídos 20 de 20 mísseis KH-101, 4 de 4 mísseis Iskander e mais de 360 drones. Nossos pilotos atuaram muito bem, especialmente nas aeronaves estrangeiras, incluindo os F-16 e também os Mirage. Hoje, uma quantidade significativa de mísseis foi destruída justamente por meios aéreos, como se diz, por meio da interceptação por caças. Analistas afirmam que esses resultados podem estar diretamente ligados ao surgimento de especialistas ocidentais, que elevaram a utilização dos caças ucranianos a um novo patamar tecnológico. E, ao mesmo tempo, permitiram utilizar toda a frota de aeronaves, que antes ficava parada por falta de pilotos. Retaliação relâmpago. Nossas tropas avançaram rapidamente na linha de frente, esgotaram o inimigo e recuperaram um território recorde. O Kremlin está chocado com o ritmo, a maior inovação em 2 anos e meio. Os defensores ucranianos realizaram o impossível. Isto é apenas o começo. Será que esse ritmo recorde se tornará a nova realidade da guerra? Olhar. Na semana passada, a Ucrânia alcançou seu maior sucesso no campo de batalha em 2 anos e meio. De quarta-feira, 11 de fevereiro, até domingo, 15 de fevereiro, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram reconquistar 201 km². Isso foi relatado pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra. O território reconquistado é praticamente igual às conquistas da Rússia durante todo o mês de dezembro. Uma das principais razões é que o exército ucraniano aproveitou os problemas de comunicação das tropas russas. Esses contra-ataques ucranianos provavelmente aproveitam o bloqueio recente do acesso das tropas russas ao Starlink, que, segundo blogueiros militares russos, está causando problemas de comunicação e comando no campo de batalha. Instituto para o Estudo da Guerra. A Ucrânia conseguiu retomar o controle de pequenas localidades ao longo dos rios Yanchur e Gaishur, nas direções de Alexandrovsk e Guliaipole, na região de Zaporizhzhia. Esta é a maior área de terra reconquistada pelas Forças Armadas da Ucrânia em um período tão curto desde o início da contraofensiva em junho de 2023. Essa operação, ao que parece, está sendo atribuída uma importância bastante grande. Ainda não se trata de uma contraofensiva, mas sim de uma operação ofensiva em escala operacional tática. E forças importantes foram transferidas para lá. Durante as contraofensivas, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram avançar de 5 a 10 quilómetros para dentro da zona cinzenta e recuperar o controle sobre 12 vilarejos na parte leste da região de Zaporizhzhia. A fonte Deep State informa que o ritmo geral de avanço do exército russo na Ucrânia caiu para o mínimo dos últimos 10 meses. Tão devagar assim, a Rússia não avançou na Ucrânia desde o início de abril do ano passado. Menos de 36 km² em uma semana. A última vez que o exército russo conquistou território na Ucrânia foi na semana de 31 de março a 6 de abril do ano passado, segundo o mapa do Deep State. Naquela ocasião, de acordo com o projeto, Moscou assumiu o controle de 24 km² do território ucraniano. Agência de Notícias. Conseguimos estabelecer as condições estratégicas necessárias para infligir danos extremamente severos e significativos ao vasto agrupamento das tropas das Forças Armadas Russas que se encontram posicionadas na região e atacar as retaguardas operacionais do inimigo a uma distância de 20, 30, 40, 50 quilómetros da linha de contato de combate. E isso leva ao esgotamento das tropas do agressor em determinados trechos da frente. Além de mudar a situação na linha de frente e tomar toda a iniciativa, as forças ucranianas realizam ataques constantes às refinarias de petróleo russas. Na parte traseira do território do agressor, na noite de 17 de fevereiro, na região de Krasnodar, foi realizado um ataque à refinaria de petróleo Ilsky.
A refinaria de Ilsky é uma das maiores empresas da indústria petrolífera no sul da Federação Russa e desempenha um papel importante na produção de derivados de petróleo e no abastecimento do exército russo. Esses ataques constantes às refinarias de petróleo estão, de fato, destruindo a economia do agressor. Os sucessos na linha de frente e os ataques às refinarias de petróleo são boas cartas na mesa de negociações. E, ao que parece, a administração Trump está cansada do Kremlin e pronta para aceitar a posição de Kiev nas negociações. Outro trunfo é a frota sombria da Federação Russa. O assistente do presidente da Federação Russa, Nikolai Patrushev, já fala abertamente que se um acordo de paz não for assinado em breve, os ataques a petroleiros só irão aumentar. De acordo com as informações disponíveis, essas ações vão se intensificar. Os ataques aos nossos navios e cargas vão se tornar mais frequentes. Nikolai Patrushev, assistente do presidente da Federação Russa. Assim, surgiu agora uma situação excelente para inverter o rumo das negociações a favor da Ucrânia e concluir a paz nos termos de Kiev. Isto é um colapso estrondoso. Belgorod e Briansk prontas? A defesa aérea russa foi destruída, Moscou está em pânico. A fortaleza de Putin rui, a capital está sob neve. Terras de Putin viraram uma zona de sobrevivência. Cidades russas próximas à fronteira estão mergulhando em massa na escuridão e, em seguida, toda a Rússia. A região de Belgorod foi uma das primeiras a sentir os apagões. Belgorod agora vive com cortes constantes de energia. Novos ataques só agravam ainda mais a situação difícil. A noite de 16 de fevereiro não foi exceção. Drones atingiram a usina termoelétrica local e, mais uma vez, mergulharam a região em um blackout. A gente estava olhando, enfim, essa aqui é de Carvalho. Não tem luz nenhuma, está tudo apagado. Tudo o que faz barulho são os geradores. Se alguma coisa está acesa na janela, são os geradores. Belgorod, ali está Belgorod. Lá não tem luz nenhuma mesmo. A falta de luz não é o único problema. Moradores de Belgorod. No setor de aquecimento, a água também se tornou um artigo de luxo. Uma evacuação em massa foi anunciada em Belgorod há uma semana. A cidade estava à beira de um apagão. Além disso, o governador da região de Belgorod, Gladkov, já emitiu um alerta. Não espere ter água quente antes de abril. Entendemos que as casas em Belgorod, conectadas ao sistema de aquecimento central, não poderão receber aquecimento até o final da temporada de aquecimento. Água quente. Mas aqui Gladkov mentiu para os moradores de Belgorod. Mais adiante, porém, na rua. Cada vez mais forte. Veja, até isso foi lavado e reapareceu. Cada vez mais forte. Olha, logo vão tirar o cachorro, estão preparando. Na noite de 16 de fevereiro, Briansk assumiu o revezamento de Belgorod. As autoridades locais declararam que abateram mais de 170 drones sobre a região de Bryansk. Parece que o próprio abate foi feito pessoalmente. Instalações de energia. Depois de algumas piscadas, a luz acabou na cidade e, junto com ela, o aquecimento. As redes sociais informaram que o ataque atingiu a subestação Novobrianskaya, em Igonity. Isso fica a menos de 20 quilômetros de Briansk. Por esse tipo de agitação, os russos devem agradecer a Putin. E nem se trata de vingança dos ucranianos, mas simplesmente de agradecer por ele ter iniciado a guerra. Quero deixar claro desde já, não há nenhuma vingança aqui. Um trabalho de combate direcionado, um trabalho sistemático das forças de defesa da Ucrânia para garantir que o complexo militar-industrial russo, antes de tudo, não possa trabalhar plenamente para a guerra, não possa produzir plenamente aquelas armas de morte com as quais depois destroem nossas cidades, nossos vilarejos e, o mais importante, matam nossos cidadãos. De fato, juntou-se a Belgorod. E a região de Briansk, mais uma vez, tem como objetivo reduzir as capacidades do complexo militar-industrial russo, aumentar a carga sobre os serviços de retaguarda, sobre a logística dos ocupantes russos que, consequentemente, trabalham para a frente de batalha, na linha de frente do conflito. A inclusão de ataques ao setor energético por parte das forças de defesa colocou o comando russo em um dilema. A defesa antiaérea russa está cada vez menor, o que significa que a Rússia terá que escolher quem proteger.
O que é mais importante, Bryansk, Belgorod ou a linha de frente? Além disso, os ucranianos não atacam a infraestrutura energética do inimigo de forma caótica. Há uma estratégia por trás de tudo isso. Se falarmos sobre a infraestrutura energética, por exemplo, os ataques têm como alvo, por exemplo, autotransformadores. A restauração deles, por exemplo, leva de 6 a 12 meses. O que isso proporciona, por sua vez? Isso cria condições para um efeito cascata no sistema energético, quando a eletricidade, mesmo que possa ser gerada, não pode ser fornecida, por exemplo, para outras regiões da Federação Russa, incluindo, por exemplo, a região de Moscou, o que, por sua vez, aumenta novamente a carga sobre os serviços russos correspondentes. Isso não é teoria, tudo isso já foi testado com sucesso a propósito. As forças de defesa já testaram essa estratégia, por exemplo, na parte sul da Federação Russa, quando foram realizados ataques, por exemplo, na região de Rostov, em Krasnodar e no território de Stavropol. E então, digamos assim, o efeito cascata disso. A queda da infraestrutura energética foi sentida, por exemplo, em Volgogrado, entre outros, e em outras regiões da Federação Russa, quando tudo simplesmente se desliga. O que significa que a região de Moscou deve se preparar para um apagão em Moscou e também não deve relaxar. Vemos que criar, digamos assim, um apagão em Moscou hoje é bastante difícil, considerando mais uma vez a densidade da defesa de Moscou. Os sistemas de defesa aérea podem fazer isso de uma maneira um pouco diferente, consequentemente uma cascata, região de Belgorod, Bryansk, Moscou. Região de Moscou, isso já é assunto para conversa, estamos falando de Moscou. Portanto, observamos um aumento desses ataques, inclusive na região de Moscou, ataques a centrais termoelétricas, ataques a transformadores, que são bastante difíceis de reparar. Além disso, as geadas estão se aproximando da capital do país terrorista e em Moscou, mesmo sem as greves e o apagão, as ruas e pontes se transformaram em uma pista de obstáculos. Drones ucranianos têm mantido a capital russa em alerta máximo há vários dias. Mesmo que seja difícil de romper, isso tem um efeito psicológico. Além disso, não se deve esquecer o fechamento dos aeroportos durante esses ataques. Cada uma dessas paralisações representa uma perda para o tesouro do país terrorista. Ou seja, menos dinheiro para o complexo militar industrial russo que fabrica mísseis e drones que matam ucranianos. Explosão em Genebra. Mapa da guerra em pauta. Zelensky vai a Bankova. O Kremlin se agita. Decisivo para o conflito, um momento histórico. Donbass aguarda. Confira os detalhes. Cessar-fogo, garantias de segurança e reconstrução pós-guerra. Então, o que a Ucrânia quer do processo de sentença com os Estados Unidos? O primeiro desses passos, segundo Zelensky, são garantias de segurança confiáveis, que Trump deve fornecer sem qualquer acordo com Putin, pois essas garantias de segurança devem vir dos Estados Unidos. O segundo passo, de acordo com Zelensky, é a necessidade de alocação de recursos para a reconstrução da Ucrânia após o fim da guerra russo-ucraniana, e o terceiro passo é o cessar-fogo na frente russo-ucraniana. Na opinião de Zelensky, Trump deve pressionar Putin de tal forma que ele concorde em cessar fogo e parar as hostilidades. Até agora, uma das questões-chave que não apresentou progresso continua sendo a questão territorial. O mínimo que eles querem é Donbass, a região de Donetsk, mas totalmente para poder vender isso como uma vitória para a sua sociedade. Talvez nem seja para a sociedade, porque às vezes pensamos que se trata da sociedade, mas pode ser para ele mesmo. É uma vitória para ele próprio. Não tenho certeza se ele pensa em como vender algo para a sociedade, porque ele pode fazer isso a qualquer momento. Ele tem feito isso nos últimos 30 anos. É exatamente por isso que não podemos simplesmente retirar as tropas do nosso território ou trocar território, um pedaço e depois outro. Isso é algo tão insano. É exatamente por isso que não se trata apenas de territórios. Na verdade, a questão do território também será fundamental nas negociações em Genebra. Além disso, durante uma reunião com o secretário de Estado americano Marco Rubio, Zelensky também anunciou que os ataques da Rússia ao setor energético da Ucrânia, aos quais a Ucrânia, aliás, não deixou de responder, seriam discutidos em Genebra. Não temos muitos mísseis? Flamingo? Usamos esses equipamentos há alguns dias na área onde está localizado o sistema Oreshnik. E veremos os resultados. Mas eu acho que já obtivemos resultados. É muito importante que trabalhemos para aumentar a quantidade desses mísseis. O Kremlin também confirma que a questão territorial será uma das principais em Genebra.
Além disso, eles também anunciam mudanças na composição de sua delegação. A próxima rodada de negociações sobre a regulação ucraniana também acontecerá no formato trilateral Rússia-EUA-Ucrânia, nos dias 17 e 18 de fevereiro em Genebra. Desta vez, a delegação russa será liderada por o assessor do presidente da Rússia, Medinsky. Na verdade, o fato de que a questão territorial será discutida em Genebra explica também por que, desta vez, a delegação russa será chefiada pelo assessor de Putin, Vladimir Medinsky, conhecido em particular por criar uma pseudo-história russa e por disseminar narrativas propagandísticas. Novamente, se falarmos sobre as mudanças de pessoal que ocorreram para a rodada de negociações seguinte, que será em Genebra, já não é mais Abu Dhabi. Lá, em vez do chefe da GUR, que, a propósito, pelo que entendi, permaneceu na delegação russa, apareceu o senhor Medinsky, já bem conhecido por nós do processo de negociações em Istambul, que foi absolutamente sem saída e sem perspectivas. Do ponto de vista político, no processo de negociação, onde, além do eixo humanitário relacionado à troca de prisioneiros no geral, não se conseguiu alcançar mais nada. A equipe russa também inclui o vice-chanceler Mikhail Galuzin, que defende uma linha dura contra a Ucrânia. E mais uma pessoa foi adicionada de forma bastante interessante a esse grupo de negociação. Este é o senhor Galuzin. Este é o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, que antes desta rodada de negociações em Genebra disse algo engraçado sobre o que a Rússia quer conversar com a Europa e os Estados Unidos, sobre o que introduzir na Ucrânia, o que é correto, gestão externa. É exatamente disso que Putin vem falando há muito tempo e... Essas mudanças na equipe de negociação russa são mais uma prova de que o Kremlin está simulando negociações. Aliás, não somos os únicos a afirmar que a Federação Russa não está disposta de forma construtiva ao processo de negociação e continua a imitá-lo. Esta declaração foi feita por Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, na Conferência de Segurança de Munique. Ele afirmou isso diretamente. Além disso, em sua última declaração, isso foi destacado por Kaja Kallas, principal diplomata da União Europeia, que também acumula o cargo de comissária para questões de segurança da União Europeia. Ela também ressaltou que a Rússia está simulando o processo de negociação e, na verdade, não está disposta à paz. Isso é evidenciado por suas declarações e pelo que dizem no espaço público. Deve-se esperar um progresso significativo do encontro em Genebra? A pergunta é retórica, pois apesar de o processo de negociação já não parecer como era há alguns anos, o Kremlin mantém sua posição nas questões-chave e busca controle total. Sobre a Ucrânia. Explosão dentro da Rússia. Os russos estão atacando os migrantes. A Rússia está se desfazendo. Confrontos entre russos e não russos explodem um após o outro, transformando-se em uma reação em cadeia. O ódio corre como um rio. A Rússia está à beira de uma guerra civil. Veja. Na Rússia estão novamente procurando inimigos. Desta vez não em algum lugar distante, mas bem nos quintais, nos mercados e nas construções. Migrantes, não russos e assim por diante. Espere, você está filmando? Que tipo de registro é esse? Ele bateu em alguém. Ele não bateu, ele não fez nada. Foi exatamente isso que ele acabou de fazer. Vídeos de batidas e brigas de rua aparecem na internet, praticamente todos os dias. As coisas na Rússia estão cada vez piores, então é preciso encontrar um culpado. Os primeiros culpados são, respectivamente, a Ucrânia, a Europa, a OTAN e todos os outros que estão atacando a Rússia. Mas nós sabemos, eles todos atacaram a Rússia e agora a Rússia está lutando contra eles. Mas mesmo assim, isso não é suficiente, então é preciso encontrar ainda mais inimigos internos. Claro, existem inimigos internos, toda essa oposição liberal, agentes estrangeiros e outros, mas a maioria deles já foi embora. Um papel especial em tudo isso é desempenhado pelos ativistas sociais. Por exemplo, a chamada comunidade russa. Eles chamam isso de restabelecimento da ordem. A comunidade russa são apenas pessoas comuns? São apenas russos comuns, trabalhadores que durante o dia trabalham em fábricas, organizações e à noite, no tempo livre do trabalho, se reúnem simplesmente para manter a ordem nas ruas, porque não há policiais suficientes. Mas com mais frequência, essas patrulhas parecem uma caça àqueles que são diferentes e falam com sotaque. Recentemente publicamos um vídeo chamado Nacionalista Russo.
Ele foi grosseiro com um muçulmano. Você... Escravo russo. Parecia que aquele homem fazia parte da comunidade russa. Mas assim que a comunidade soube que estavam procurando um de seus membros, imediatamente anunciaram que agora estavam procurando o próprio rapaz que quis defender o irmão. A comunidade russa declarou uma caçada contra mim. Mas de onde esses autoproclamados mantenedores da ordem tiraram tanto poder? Por enquanto é permitido? Ou seja, mais uma vez, as autoridades acham que esse é um jeito conveniente de aliviar o descontentamento, liberar a pressão e assim por diante. Mas, aliás, nem importa muito se você é um recém-chegado da Índia ou alguém local, da Bashkortostão, Chechênia ou Tartaristão. Todos sentem a pressão. Agora eles estão indo abertamente contra os chechenos. Primeiro as batidas, agora o fogo. O café Cozinha Chechena 95 em Ramenskoye foi totalmente incendiado. No vídeo, o momento do incêndio criminoso. Os proprietários falam abertamente. Isso é obra da comunidade russa, daqueles que há muito pressionam os muçulmanos. Isso, sabe, né? Algo meio subconsciente, sim. O medo das pessoas, de outras pessoas diferentes delas. Outra coisa é que parece que vivemos no século XXI, o século do iluminismo, e quando acontecem coisas que, bem, terminaram, pelo menos no século XX e até mesmo antes. O que isso nos diz? Isso nos mostra que a Rússia de hoje mergulhou profundamente, eu diria até em parte, na Idade Média. E o importante é que a retórica sobre os migrantes seja ouvida não só pela população, mas também pelos deputados. Mas o governo abriu as portas para a substituição do povo. Para que aqui venham milhões, depois mais milhões, e depois esses milhões, como resultado de se reproduzirem aqui, se transformem em dezenas de milhões, sim, e eles gradualmente ocuparão todo o espaço vital. Como disse o senador Klishas, viver não conosco, mas em nosso lugar. E aqui está o paradoxo. Enquanto na televisão assustam com os migrantes, a economia sem eles simplesmente não funciona. Fazer o quê? Não tem ninguém para trabalhar. Mataram todo mundo na guerra e quem vai trabalhar? Por isso sim, claro, trazem migrantes, ora uns, ora outros. Antes traziam migrantes da Ásia Central, agora vão trazer da Índia. Acho que talvez seja porque é algo novo, algo incomum. Além disso, o número de migrantes vai aumentar ainda mais. Afinal, a Rússia também fez acordo para atrair mão de obra do Afeganistão. E qual a diferença se os russos gostam disso ou não? Isso é seguro para o país? Afinal, isso é simplesmente lucrativo. O descaso por todas as regras, em primeiro lugar pelo próprio povo, leva ao fato de que, claro, ninguém pretende pensar em sua própria população. Mas é preciso trabalhar. E o que fazer? Então vamos trazer quem for mais barato para nós. Não porque seja bom ou ruim, mas porque vai custar menos para nós. E claro, o pobre Afeganistão, onde as pessoas realmente vivem em condições muito, muito precárias, provavelmente é de lá que trazer trabalhadores sai mais barato. Em resultado, a Rússia vive em um regime estranho. Procuram inimigos no exterior, mas ao mesmo tempo conseguem incitar conflitos dentro do próprio país. Todos que não se encaixam na imagem do russo correto acabam sendo atingidos. E não são apenas os migrantes, mas também os povos não russos da própria Rússia. Essa atitude negligente em relação à própria população, essa negligência em relação às leis, colocar as pessoas umas contra as outras vai acabar muito, muito mal para o governo atual. Mas, sabe, o que é ruim? Para o governo atual, talvez isso seja até bom. É isso. Para mais notícias quentes da linha de frente, assista à próxima edição.